Nos dias de hoje, conflitos militares entre grandes potências têm mostrado uma mudança de método em relação às guerras do passado. Os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã mostraram como o uso de drones e mísseis de alta precisão podem sustentar uma ofensiva militar e também uma resistência. As principais guerras que começaram depois da virada do século foram baseadas em tecnologia avançada, uma mistura crescente de ataques físicos e cibernéticos e equipamentos cada vez mais autônomos. Alguns casos, como no Afeganistão e na Ucrânia, são chamados de assimétricos por apresentar um grande desequilíbrio de poder e tecnologia entre os oponentes. O lado mais fraco acaba usando estratégias não convencionais para compensar a superioridade do oponente. Mas há outras características importantes nas guerras de hoje. A presença de atores não estatais, como milícias e grupos terroristas, também abriu caminho para um modelo de guerra indireta. Em vez de estar presente no local, o país apoia esses grupos, ou mesmo outros países da região, para pressionar os rivais sem se envolver diretamente. E, nos últimos anos, um país no Oriente Médio dominou o uso dessa estratégia para aumentar sua influência regional. Organizações como o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica e a ditadura síria de Bashar al-Assad receberam bilhões de dólares do Irã, que também enviou equipamentos como mísseis e drones e treinamento militar especializado. Mas essas organizações foram enfraquecidas por bombardeios israelenses durante a Operação Espadas de Ferro, iniciada em outubro de 2023, no contexto da guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Os iranianos também foram alvo de bombardeios dos Estados Unidos em 2025, quando o governo Trump mirou as instalações nucleares do país, dizendo que o regime estava desenvolvendo uma bomba. Uma afirmação que nunca foi provada. Com o Irã vulnerável e sem apoio, os dois aliados fizeram um ataque surpresa, em fevereiro de 2026, matando o Ayatollah, que estava há 47 anos no poder, e começando uma guerra em que é cada vez mais difícil saber o que significa, para cada um dos lados, a vitória. O relacionamento entre Irã e Israel já foi muito diferente no passado. Depois da criação do Estado Judeu, em 1948, os iranianos foram o segundo país majoritariamente muçulmano a reconhecê-lo, depois da Turquia, e Tel Aviv e Teherã mantinham relações diplomáticas. Em 1979, durante a Revolução Iraniana, que derrubou o regime do Shah, chegou ao poder uma figura hostil ao Estado de Israel, declarando que a luta contra o sionismo era um dever religioso para todos os muçulmanos. Mas o maior patrocinador de ações militares iranianas na região seria o seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei. Depois de ser figura-chave na Revolução, sobreviver a um atentado à bomba, presidir o país na guerra contra o Iraque e passar por diversos cargos de governo, Khamenei foi escolhido como o novo líder supremo da teocracia. Extremamente anti-ocidental, Khamenei consolidou o eixo da resistência, uma rede de apoio militar com o objetivo principal de combater a influência dos Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Uma estratégia que trouxe força geopolítica para o Irã, mas que acabou ruindo em 2023. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. Após ser atacado pelos terroristas do Hamas em outubro de 2023, o Estado de Israel buscou acertar suas contas com todos seus adversários regionais. Em resultado, a rede de apoio à teocracia do Irã, que bancava esses grupos, foi enfraquecida. A partir daquele momento, a teocracia se enfraqueceu de uma tal forma e enfrentou uma crise econômica tão grande que a população foi às ruas na virada do ano para protestar muito fortemente contra o regime islâmico que foi instalado em 1979.
Com isso, Trump viu uma oportunidade para derrubar um governo que sempre foi hostil. As metas eram, primeiro, mudar o regime e também acabar com a possibilidade do programa nuclear iraniano produzir uma bomba atômica, que ameaçaria, de fato, vários países da região, e também para acabar com as capacidades de lançamento de mísseis balísticos da teocracia. O Irã tenta fazer com que a guerra se torne cada vez mais onerosa para os seus inimigos. Os veículos e mísseis usados nas guerras atuais são extremamente caros, com itens que podem chegar a milhões de dólares, e muitas vezes usados em grande quantidade pelos sistemas de defesa antiaéreos, levando os Estados Unidos a um choque de prioridades ao ver o conflito se estender, contrariando o discurso de campanha de Trump, que prometeu retirar os americanos de guerras longe de casa. Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed. Assim como em outros conflitos em que se envolveu recentemente, o presidente segue seu padrão de ir e vir em declarações, tornando impossível prever o seu próximo movimento. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands. Based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. Uma coisa muito notável nesse conflito é que o presidente Donald Trump ele não fala exatamente o que ele quer. Cada hora é um motivo para a guerra. Primeiro ele queria mudar o regime em Teherã, não conseguiu. Aí depois ele queria acabar com o programa nuclear do Estado persa e também queria acabar com capacidades militares amplas para os ayatollahs atacarem seus vizinhos, principalmente Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos na região, mas não só, como a retaliação iraniana mostrou. A dúvida agora é se as negociações indiretas em curso têm alguma chance de prosperar ou se são apenas uma forma do Donald Trump esperar para ver se vai ou não tomar alguma decisão importante em relação a uma operação terrestre contra o Irã. E é uma dúvida muito séria se o Trump vai aceitar o risco de ver uma série de mortos voltando num caixão para casa, enfim, uma complicação. Em vias gerais, Trump é um presidente impopular, pressionado pelo escândalo do caso Epstein e em busca de um legado sólido na Casa Branca. Mas, no caso da guerra no Irã, vencer não significa conseguir ganhos territoriais ou destruir literalmente o inimigo. O presidente é pressionado para estabilizar uma região que se mantém em conflito, por motivos diversos, há quase um século. Além disso, precisa converter todo o gasto da guerra e acusações de tê-la começado ilegalmente em capital político interno. O Irã controla o Estreito de Hormuz, que é uma área muito estratégica por onde passam 20% do petróleo e do gás natural vendidos no mundo. Essa interrupção no trânsito de navios pela região está gerando uma grande confusão econômica e isso está levando o Trump a ser pressionado a tentar algum tipo de acerto com os iranianos, que até agora não parece muito provável. Mas é certo que, entre todos os envolvidos, um país sairá com o maior número de objetivos individuais atingidos. Enquanto o Irã perde a sua rede de apoio e os Estados Unidos gastam milhões de dólares para apoiar outra guerra distante, o premier israelense Benjamin Netanyahu viu seus inimigos serem dizimados por bombardeios. Enquanto isso, a economia mundial está sofrendo. A previsão feita aí por agências de risco e por, consultorias é que o PIB do globo possa cair até 1,5 ponto percentual nesse ano se o petróleo continuar acima dos 100, 110 até 120 dólares o barril, como está nesse momento. Fora impacto inflacionário, que é uma confusão enorme, né, para qualquer país que dependa, né, dessa commodity, e as cadeias produtivas que são impactadas pela falta de alguns insumos petroquímicos e, no caso, por exemplo, fertilizantes, que afeta diretamente, por exemplo, o agronegócio brasileiro. Para o Brasil é uma situação muito complicada e para o governo, particularmente, em ano eleitoral, o impacto inflacionário potencial da guerra ainda é algo que tem que ser medido, mas claramente está preocupando todo mundo no Palácio do Planalto.